E aí? Como é que foi? Duro, né? Acho que uma outra citação famosa do Adorno sobre o Kafka é de que o Kafka desperta um déjà vu em permanência. A gente tem a impressão o tempo todo de já ter visto aquilo em algum lugar, de reconhecer acontecimentos, personagens, situações, mas não consegue fechar uma única leitura. Não sei se vocês tiveram essa impressão. O Kafka está escrevendo e a psicanálise também está sendo escrita muito perto ali em Viena. E a obra do Kafka é um prato cheio para diversos tipos de leitura, né? Leituras mais sociológicas, leituras teológicas, também leituras psicanalíticas, né? Essa sensação de conhecer, né? Esse estranho conhecido, né? Quando a gente está num sonho e está num lugar que esse lugar lembra a minha casa, mas não era a minha casa, ou essa pessoa lembra uma amiga, mas não é amiga. O Kafka consegue, parece que, dar conta de todo um contexto social, sem delimitá-lo, né? Quer dizer, não é uma metáfora sobre o nazismo, não é uma metáfora sobre a União Soviética, não é uma metáfora sobre o capitalismo, não é uma metáfora sobre a existência humana na Terra. Parece ser tudo isso ao mesmo tempo e nada. Esse acho que é um dos grandes talentos do Kafka como escritor, né? Com isso, ele consegue encontrar parentescos muito estranhos. Para os de vocês que quiserem se aprofundar, vocês vão ver que há possibilidades quase infinitas de interpretação do romance. E isso não é por acaso. Quer dizer, o Kafka, de fato, olhando às vezes os manuscritos, a gente percebe coisas que ele risca. Quer dizer, ele não quer dar pistas demais. Ele não quer restringir a uma única leitura. O próprio texto tem um movimento de negação constante de si mesmo. Como assim? Isso, às vezes, para o leitor é quase irritante. Então ele te dá uma informação. Pensem, por exemplo, na passagem em que o pintor Titorelli está explicando para o Joseph K. como é que funcionam as possibilidades de absolvição. Ele tem um tipo de fala protocolar, é quase um professor de direito explicando como é que funciona. Mas os argumentos vão se negando, quer dizer, né? Ele explica como funciona, em seguida vem uma vírgula, mas, né? E aí aquela primeira informação ela é colocada em questão, em seguida vem outro mas, e aí parece que capítulo após capítulo, ao invés da gente saber mais sobre o tribunal, a gente sabe menos. A gente não tem dúvida nenhuma sobre o que está sendo dito ali, é dito de maneira clara, mas são informações levemente contraditórias, né? Isso vai cansando o Joseph K., isso vai cansando o próprio leitor, e ao mesmo tempo diz respeito ao funcionamento do mundo. Vocês pensem que no começo do século XX, essas grandes burocracias estatais estão em plena construção. Se a gente imagina um ministério em Brasília, o funcionamento disso, né? É muito parecido. Esses corredores infinitos, esses funcionários infinitos, a pobreza infinita também dos pobres e dos subúrbios. Percebam, né, essa negação que o texto parece que faz o tempo inteiro, também funciona na forma dos capítulos. Tem uma moldura frágil do primeiro e do último capítulo, mas seria possível, de fato, mudar um pouco a ordem dos capítulos sem muita perda, né? Porque não há uma progressão no sentido que a gente está acostumado. Parece que a história não avança, né? Parece que ela dá um novo elemento, circula ali até o fim, corre uma exaustão e aí pula-se para um outro detalhe específico. É a única possibilidade de salvação que o Titorelli oferece para o K, né? Quer dizer, não há absolvição possível. O que você pode fazer é ficar enrolando, fazendo petições, contra-argumentando o tribunal até a vida acabar. Então isso é muito irônico e, ao mesmo tempo, para qualquer um que tem um processo na justiça, é a coisa mais realista do mundo. Nesse instituto onde o Kafka trabalhou, ele trabalhava como advogado, ele se formou como advogado. Isso é algo também que o Kafka mobiliza na literatura dele, a retórica jurídica. Vocês pensem no absurdo que é isso, né? Pensem em autores como Proust, por exemplo, ou Thomas Mann, né? São outros tipos de linguagem, são outras referências que são mobilizadas. O Kafka vai tomar de lugares muito improváveis, né, da burocracia, do direito, um certo estilo, né? Quem é que pensaria em escrever um romance ao modo do direito, né, ao modo do português jurídico, por exemplo? Pareceria uma tortura, de fato é uma pequena tortura. Claro, o Kafka sabe colocar certos momentos assim de quase beleza, né? A gente tem pequenos momentos ali de possibilidades. Há um tom do sagrado que rompe também. É sempre um sagrado
jurídico, né? Vocês pensem, por exemplo, no capítulo da catedral, né? Esse padre lá de cima que fala com o pequeno K embaixo e que entra em um embate interpretativo. Assim como no mundo dos sonhos as coisas se misturam um pouco, o Kafka também é mestre em misturar essas esferas que aparentemente parecem muito distintas. A esfera do direito e a esfera da religião, por exemplo. E aí você tem o Joseph K. debatendo com o padre, e aí a gente lembra das origens da crítica literária, da hermenêutica, da interpretação dos textos sagrados, que também é fundamental para o direito. E é uma interpretação que é desinteressada, né? Os dois estão analisando uma parábola do Diante da Lei. Essa parábola aparece num outro livro do Kafka, num Médico Rural, ela é importante para ele, ela é um pouco a pedra angular do romance como um todo, né? Ela parece uma miniatura do romance. Então, é um momento muito bonito ali, né, que parece duas pessoas debatendo um pouco livremente sobre a melhor interpretação. Por outro lado, é uma questão de vida ou morte, como a gente tragicamente descobre no final do romance, né? Isso é algo, acho que interessante, né, desde o título do romance, o processo. Algo muito original, né? Algo muito moderno no sentido do século XX. Mobilizar a retórica jurídica dentro de um romance estritamente literário e, com isso, mostrando também aspectos arbitrários, poéticos ou irracionais dentro do próprio direito. Porque, no fundo, é disso que se trata. O processo é um romance sobre a exceção ao direito, ao estado de exceção, né? O que acontece ali é que certas liberdades civis estão sendo colocadas em dúvida por uma instituição semi-estatal. É quase como se tivesse acontecido um golpe de Estado, né? O Brecht, né, que no começo não era muito simpático na obra do Kafka, depois muda de opinião, a mesma coisa com o Georg Lukács. Através desse fantástico frio do Kafka, né, esse fantástico racional, ele consegue jogar em evidência certas coisas que o realismo simplesmente não dava conta. Então vocês imaginam um golpe de Estado acontecendo, ou um semi-golpe de Estado, e essa dúvida imediata que vem. Quem está dominando? Qual direito está valendo? Né? Quer dizer, quais garantias para mim como cidadão ainda funcionam e quais não? É nessa zona cinzenta que parece que esse livro se passa. E, tragicamente, é nessa zona cinzenta em que uma parte muito grande do século XX também se passa. E isso não só no fascismo, nos anos da União Soviética sob Stalin, mas também aqui na América Latina. Quer dizer, esses golpes de Estado o tempo todo, né? A gente nunca sabe muito bem qual é o poder que está em funcionamento. A gente só sabe de uma coisa: há um poder em funcionamento, esse poder é perigoso, né? Ele tortura. É um poder que não age só dentro das instituições públicas, mas está muito próximo da vida pessoal, e isso que é quase mais doloroso, né? Essa cena clássica, muito perturbadora, do Joseph K. no seu trabalho, e abre uma porta e vê uma cena de tortura acontecendo. Isso é da ordem do sonho, né? A gente poderia falar, isso é da ordem do sonho. Abrir uma porta e ver uma outra cena, isso é da ordem do sonho, do psicanalítico. Ao mesmo tempo, é da ordem histórica mais conhecida, que a gente sabe que algumas fábricas, algumas empresas no Brasil faziam denúncias à polícia da ditadura militar, e havia tortura dentro das fábricas. Então, o Kafka parece exagerar, quer dizer, ele parece usar uma lente um pouco onírica, mas com isso, quer dizer, antecipou, revelou certos acontecimentos dramáticos. É muito estranho, né? É um livro estranho. Uma das características também específicas do Kafka é uma certa aversão à psicologia. A gente sem dúvida percebe, né? E é colocado nessa posição de angústia conjunta com o K, né? A gente tem um mal-estar nessa leitura, né? A gente acaba se identificando, mesmo que ele não seja um herói no sentido estrito, a gente acaba se identificando com ele. Mas a gente não está dentro da cabeça dele o tempo inteiro. O Kafka é avesso a esse psicologismo, né? É como se ele narrasse também de uma maneira protocolar. Isso também é muito inovador. Uma das estratégias que o Kafka utiliza, ao invés do psicológico, né, ao invés de narrar a partir de dentro, é uma apuração muito grande nos detalhes materiais. Vocês devem ter percebido isso.
O Walter Benjamin foi o primeiro a mostrar que o mundo dos gestos é muito importante para o Kafka. E gestos, né, no sentido amplo, né, posições corporais, ou então descrições arquitetônicas. São longos corredores, essas portas parecem infinitas. O teto é sempre baixo, né? Essas figuras de autoridade estão sempre sentadas no alto e olhando para esses que vão ser julgados de cima para baixo. O Kafka não explica essas coisas, né? Ele não dá legenda para isso. Mas ele mostra, quer dizer, há um desnível constante. É quase como se a arquitetura e os corpos, muitas vezes, encarnassem essa opressão que está sendo descrita. Então essa também é uma das originalidades, eu acho, da literatura do Kafka. Saindo de um realismo do século XIX profundamente psicológico, né, que o Kafka era grande leitor e admirava muito, na escrita dele, quer dizer, parece que ele prefere se afastar desse psicologismo e mostrar materialmente isso que ele quer retratar. Essa representação material precisa ser distorcida, precisa ser deformada. Daí essa estranha linha em que o Kafka fica entre a literatura fantástica e a literatura realista. A gente não consegue posicionar muito bem em nenhum dos dois momentos, né? Há um exagero em alguns momentos na descrição, nessa negação constante, na infinitude dos corredores e das portas e das pessoas, que dá para isso tudo um tom um pouco onírico, né? Mas a gente não está necessariamente no campo do fantástico, né? A gente tem uma verossemelhança estranha organizando a história que a gente não entende muito bem. Então essas pequenas distorções, né? Essa catedral que parece uma catedral assim, infinita em tamanho. O fato de que você pode estar numa casa de subúrbio e subir uma escada e no sótão dessa escada você vai ter uma repartição funcionando. Tudo isso é um pouco da ordem dos sonhos, ao mesmo tempo é isso que o grande intérprete do Kafka, o Gunther Anders, chamou de deformações precisas. Eu disse antes, né, é uma obra que pela própria construção, pelo próprio desejo do Kafka não é facilmente interpretável, né? Não é uma alegoria, não é uma metáfora, é tudo isso ao mesmo tempo, parece. E é claro que isso então o Kafka se tornou um pouco um campo de disputa entre as diversas correntes críticas, né? Essa é uma coisa, parte da política dos departamentos de letras, por assim dizer, né? A busca por grandes autores que justifiquem a sua linha teórica, por assim dizer. E o Kafka talvez seja o grande exemplo disso do século XX. A gente poderia estudar todas as grandes correntes interpretativas do século a partir da leitura que eles oferecem ao Processo, por exemplo. Para fazer um resumo, né, muito básico, mas para que vocês possam também depois buscarem, se quiserem, a primeira talvez venha do próprio Max Brod, esse amigo que salvou a obra e foi responsável pela publicação póstuma, oferece uma leitura teológica. Então o Processo nada mais é do que a busca pelos homens na Terra de uma absolvição dos pecados. Tem algo ali, né? Quer dizer, essa leitura ela foi muito, muito criticada, muito desacreditada, ela é um pouco mecânica demais, mas de fato, quer dizer, a questão da culpa é uma questão teológica, pelo menos nas matrizes judaico-cristãs, né? É o pecado original. O que é esse pecado? Quer dizer, o que é esse crime e pecado, né? O religioso e o laico. O que é essa culpa? O que é esse crime do qual ele é acusado e que ele diz que não cometeu? Bem, a gente está aqui no Velho Testamento, praticamente, né? E leituras mais interessantes, ainda hoje, né, comparam, por exemplo, a figura do Joseph K. com a figura do Jó, né? No livro de Jó, essa figura que é injustiçada por Deus, né? Isso é evidente na leitura, quer dizer, Deus faz uma aposta com o diabo e Jó é punido no meio disso sem ter culpa. E essa confusão, né, do Jó, o bom servo, diante de Deus. Quer dizer, mas o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu estou sendo punido sem ter feito nada. Então essa é uma possibilidade de compreensão do romance. Bem, a outra possibilidade, como eu disse, é uma leitura um pouco mais histórica, né? As grandes catástrofes políticas do século XX estão, de certa forma, contidas aqui. É de estado de exceção que se trata, né? Quando a polícia invade a sua casa, sem mandato, sem nem mesmo uma acusação formal, né?
sem que o código da lei seja conhecido. Há toda uma reflexão sobre o Schmitt, né, que é esse importante teórico do direito no começo do século XX, que teve a obra apropriada pelos fascistas, né? O Giorgio Agamben depois vai escrever longamente sobre isso, e o processo acaba sendo quase uma ilustração disso, quer dizer, um exemplo. Onde quer que haja um golpe de Estado, onde quer que haja perseguição política, a possibilidade de montar uma peça do processo, de reler o processo e refletir sobre isso é muito grande. Uma outra possibilidade de leitura, essa mais recente, né, ligada aos estudos de gênero e de feminismo, seria pensar a posição das mulheres no romance. Vocês veem que as mulheres nos livros do Kafka em geral, mas especialmente no processo, são figuras estranhas, né? Não são muito autônomas, estão sempre, o tempo todo, sob uma tutela radical. Essa tutela em que o K está é infinitamente maior para essas mulheres, né? Elas são vigiadas dentro de casa. Vocês lembram da senhorita Büstner, por exemplo? A primeira entrevista do K com os policiais acontece no quarto dela, quer dizer, ela não tem envolvimento nenhum, mas o espaço mais íntimo dela é tomado por essa organização estatal e pelo vizinho, né? Com quem ela tem ali um relacionamento muito estranho. O Joseph K. entra no quarto dela no meio da noite para pedir desculpas, mas também para se insinuar sexualmente. Depois a gente tem a figura da Lene, né, que é essa auxiliar do advogado, que tenta ajudar o K. A gente percebe que talvez a pessoa que melhor entenda o funcionamento do processo não é nem o advogado nem o Titorelli, mas é a Lene, né? Porque ela conhece os acusados, ela conhece os advogados, ela tenta dar certas dicas, mas ela é controlada, ela é vigiada o tempo inteiro. O mesmo coisa com a lavadeira do tribunal também, né? Que o estudante de direito literalmente joga nas costas como um saco e foge com ela. Então há um nível também de controle do corpo feminino, né, nesse romance, que é muito interessante, que dá muito para pensar sobre esse corpo vigiado o tempo inteiro feminino, né? E sobre como esse corpo, né, ele também é um fetiche de poder. Há, em certa medida, uma disputa entre o K e o tribunal por esses corpos femininos. A gente vê isso, né? Ele chega a dizer literalmente em alguns momentos, né? O estudante levou a mulher embora. Essa foi a minha primeira derrota diante do tribunal. Como assim? Quer dizer, qual a relação entre essa mulher e o funcionamento da lei? Bem, uma outra leitura possível também seria psicanalítica. Falei para vocês um pouco desses elementos oníricos, né? Abre-se uma porta, tem uma outra sala, uma infinitude, uma sensação de reconhecer e não reconhecer as pessoas. Mas a questão do desejo e a questão da culpa são fundamentais e andam juntas o tempo todo, né? Qual é essa culpa? Quer dizer, é quase como em algumas leituras, né, de uma maneira muito assim, um pouco mecânica demais, mas é quase como se esse tribunal fosse um tipo de superego. O que é esse desejo que o Joseph K. Quer saciar, o que está lá e ele reprime, né? O que é esse impulso que precisa ser reprimido dessa maneira? Novamente, né, a figura das mulheres aqui também dá uma dica, né? Que no Kafka a sexualidade é sempre uma coisa muito animal, muito pulsional, né? Aqui o romantismo de fato acabou. O Eric Heller fala que Kafka é o PS, né, do romantismo, é a última linha. Se vocês pensam, né, como a Lene chama o Joseph K. para um quartinho, e é uma coisa pantanosa, né, para usar um termo que o Walter Benjamin vai usar também. Quer dizer, aqui não tem nada de família, de amor cristão, de sublimação, não. A gente está aqui nesse quase lamaçal primitivo, né, que é o mundo do desejo, quer dizer, é o mundo do inconsciente. Kafka também é mestre em colocar falsas pistas, né? Então, nos nomes das personagens, em certas descrições, nessa animalidade, é possível também entender enfim, esse sujeito moderno cindido, né, entre um desejo que precisa ser controlado socialmente e uma tentativa, quer dizer, de dar vazão a eles. Sobre qualquer obra de arte boa, as interpretações são infinitas, mas no caso do Kafka é o infinito do infinito. Para terminar com uma última linha crítica, uma última possibilidade de leitura, né, seria uma leitura um pouco autorreferencial da obra, né, como se o texto fosse uma reflexão sobre o próprio texto e a escrita uma reflexão sobre a própria escrita. E de fato, né, vocês vão se lembrar, o Joseph K. está escrevendo uma petição
né? Do meio do romance para o fim, ele fala assim, putz, se eu pudesse parar o meu trabalho para escrever uma petição para o tribunal contando toda a minha vida, aí sim eles veriam que eu sou inocente. Mas conforme ele vai escrevendo, quem é inocente, né? Quem é que vai contar a própria vida inteira e não vai ter aqui e ali um crime, um pequeno pecado, né? A cena icônica do K e do padre na catedral é um exercício de interpretação de texto, né? Dentro do texto. Isso é muito bonito, isso é comum, né? Quer dizer, vocês pensam, por exemplo, no Hamlet. No Hamlet, dentro da peça, os personagens vão montar uma peça, né? Que o Hamlet está ali dirigindo e o Hamlet está dando dica para os atores dentro da peça. E talvez a lição do Kafka, né, seja justamente resistir à interpretação rápida do texto, né? Se é verdade que às vezes o processo cansa, né? Porque esse processo é interminável, né? Mesmo no final, o K morre, né? Mas é como se a vergonha fosse sobreviver a ele. Então, esse processo ele não acaba nunca. Parece que ele vai ser passado para as gerações, né? É um pouco o pecado original ou o pecado hereditário, né? Como é chamado em muitas tradições. Essa interpretação também é infinita. E esse texto ele pouco performa, né? É um desafio de interpretação feito para não ser completamente interpretável, que pode ser feito como um jogo, mas que às vezes também pode significar a diferença entre a vida e a morte. Se tem algo que a obra do Kafka nos ensina é a desconfiar. Desconfiar do texto, desconfiar do direito, desconfiar de nós mesmos, né? É como se todo o positivo da modernidade, né? Quer dizer, as grandes instituições, a universidade, o direito, o pensamento racional, o pensamento iluminista, a civilização europeia, por assim dizer, o processo mostra uma desconfiança em relação a tudo isso, né? Claro, quer dizer, o que a gente faz com isso? Quer dizer, vamos abolir o direito? Vamos abolir o Estado? Não sei. E talvez não é sobre isso que o romance está falando exatamente. Ele está falando sobre coisas diversas e juntas. Mas a desconfiança aqui, né, e o risco de uma crença nessas instituições que tragicamente a gente percebe que são instituições frágeis, né? Para pensar o Brasil contemporâneo, por exemplo, a gente sabe que esses tribunais, esses sistemas jurídicos, essas forças policiais não agem exatamente dentro do esperado o tempo todo, né? Pode ser que de uma hora para outra a gente também acorde com uma polícia dentro do quarto, comendo a nosso café da manhã, tentando pegar as nossas roupas, e com os vizinhos olhando, né? Quer dizer, na era da internet, na era das redes sociais. O romance foi escrito de 15 a 17, não era evidente, quer dizer, havia, pelo contrário, um certo otimismo com essas instituições liberais. A posição pessimista é incômoda, né? Porque é difícil produzir, quer dizer, o que se produz em cima de uma obra como essa? É difícil, é uma obra de negação, é uma obra que está justamente colocando em questão todo esse otimismo civilizacional, né? Não é por acaso que, para os filósofos da escola de Frankfurt, né, na dialética do esclarecimento, Kafka tem um papel fundamental. Ele previu algumas dessas questões, não nos deixou um caminho, né? Quer dizer, a gente não sabe nem se deveria se identificar completamente com o Joseph K. Não sei o que vocês acham, se ele era culpado ou não sei qual era a culpa. Agora, o que a gente sabe, sem dúvida, é que esse tribunal também é culpado, no mínimo. E talvez aí esteja uma das grandes contribuições do romance, essa afirmação muito forte do Joseph K. de que um carrasco inteiro poderia substituir todo o tribunal, né? Isso diz muito sobre um sistema jurídico baseado na punição, um sistema jurídico que tem como objetivo punir, né? Ou vigiar e punir, para falar com um outro kafkiano posterior, né? Bem, espero que vocês tenham gostado do romance, espero que essas indicações que eu dei ajudem um pouco, não a explicar o romance, mas a ajudar vocês a continuar pensando sobre ele. É um romance que tem um pouco mais de 100 anos e que eu acho que, tragicamente ou não, vai se manter atual ainda por algum tempo, né? Então,
Sigam na leitura, sigam na reflexão sobre Kafka e muito obrigado.